Oi, gente, tudo bem? No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, Paulo escreveu assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uma certa família estava se separando, né? O esposo não estava bem com a sua esposa. Há algum tempo ele estava vivendo já irregular, traindo sua esposa e fazendo outras coisas mais. E esta família era uma família cristã. E quando a situação chegou no ápice, né, não tinha mais condição de relacionamento, ele saiu de casa. E quando ele saiu, ele levou apenas a Bíblia que a sua esposa tinha lhe dado. E ele foi embora viver a sua vida, porque antes ele já estava errando e agora ele só deu continuidade àquilo que ele estava fazendo. E ele um dia andando pela cidade, ele chegou próximo ao mar e ali ele olhou para aquela Bíblia, isso depois de algum tempo no caso, né, de separado da esposa. Ele olhou para a sua Bíblia, a única coisa que ele tinha, que ele levava para todos os lugares onde ele ia, para trabalho, para todos os lugares que ele ia com essa Bíblia. Mas ele achou que não existia mais sentido, porque já tinha passado por toda essa situação. E ele imaginava que Deus já era consciente da tua situação e nunca foi resolvido o problema dele familiar, e ele cada vez mais se embrenhava nas coisas que não eram corretas. Ele viu que a Bíblia não tinha mais sentido para ele mais. E aí ele lançou a Bíblia no mar. E aí ele continuou a vida dele e, passado mais um tempo, ele estava andando pelo meio da cidade. Ele tinha saído do seu alojamento, da casa onde ele vivia, né? E passeando pela cidade, ao longe ele ouviu um som de louvores. E esse louvor soou bem profundo em seu coração. E ele se aproximou e era uma reunião que estava tendo numa igreja. E ele entrou dentro daquela igreja e se sentou no último banco, na última cadeira. E tudo o que aconteceu dentro daquele lugar tocou profundamente no coração deste homem. E chegando ao fim desta reunião, ele começou a chorar muito e não resistiu e foi até a frente. Chegou lá na frente, chorando, muito entristecido, e o mensageiro daquela noite perguntou o que levou ele até aquele lugar. E ele contou a história, a vida errada, a separação de sua família, que tinha sido feita há muito tempo atrás. E o mensageiro chegou para ele e falou assim: olha, se a sua esposa é cristã, ela vai te perdoar. Se ela verdadeiramente é uma serva de Deus, ela vai te perdoar. E, terminadas as palavras, ele saiu daquele lugar e voltou para sua casa. Tempos depois, ele recebeu uma carta aonde ele estava morando. E essa carta, a esposa dele estava expressando todo o seu carinho, afeto e perdão. No caso, a sua esposa estava perdoando ele de
todas as situações e que ele podia voltar para casa. Gente, a palavra de Deus, ela é reconciliadora. Ela é regeneradora. Amados, Jesus é a ponte de reconciliação para nossas vidas. Porque Jesus morreu por nós quando nós éramos errados, praticávamos toda sorte de iniquidade, todo mal. Depois Jesus ressuscitou dos mortos. Então Paulo diz, quanto mais agora, pela vida dele, como ele não vai nos reconciliar e não vai nos perdoar? Foi isso que aquela mulher fez. Ela era de verdade uma seguidora de Cristo. Por isso, ela perdoou o seu esposo e voltou a ter uma vida digna diante do céu, diante de Deus. Então acredite nisso. O Senhor jamais lançará em seu rosto qualquer coisa que seja. Independe do que você fez na sua vida. Jesus é a ponte. Ele é a ponte de reconciliação. Esse evangelho é regenerador, é reconciliador. Jesus é a nossa reconciliação. Acredite nisso e que Deus possa te ajudar a você resgatar tudo aquilo que um dia foi perdido, foi saqueado de você, que você possa voltar a ter no seu coração esse desejo de amar sua família e os seus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça cada vez mais reconciliados através da ressurreição, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações. Amém.